de tratamento da urticária, né? Urticária é aquela situação que pode ocorrer durante as alergias alimentares. Na criança, uma das causas mais comuns de urticária que tem são as infecções virais. Então, cerca de 50% das urticárias agudas são por vírus. Mas, no restante das urticárias, a gente tem como desencadeadores, muitas vezes, uma alergia aguda, tá? E é uma forma comum de sintoma da alergia alimentar. Qual é a dica que eu queria deixar no tratamento da urticária? Digamos assim, uma dica essencial. Existe uma tendência, de se tentar tratar a urticária com antialérgicos que a gente chama de sedantes de primeira geração. Então, são aqueles, por exemplo, a dexclofenaramina ou a hidroxizina. Estes são antialérgicos que têm como um efeito colateral relevante na criança, e quanto menor for a criança, mais significativo, de sedação. Inclusive, muitas se usam esses antialérgicos em crianças que estejam com coceira, pensando-se que os outros antialérgicos não atuam como eles no quadro de coceira. E, na verdade, isso não existe, né? Na verdade, a criança às vezes se aquieta porque o remédio está dando um barato nela, mas é um barato ruim, é um negócio que pode causar prejuízo para a criança. E a gente hoje em dia tem como significativa orientação para dar para as famílias e para os colegas também, que a gente sempre deve dar preferência aos chamados antialérgicos de segunda geração, que não causam essa sedação na criança. E um exemplo deles é a fexofenadina, tá? Tem outra coisa importante, é que os colegas que estejam assistindo aqui depois quiserem apontar para esse QR Code vão ter acesso ao portal do Conecta Sanofi, e lá eles vão ter acesso a um texto muito interessante de um alergologista que eu respeito muito, o Dr. Nelson Rosário, sobre parabenos, que muitas vezes, no monte de medicamentos ou cosméticos que a gente oferece para a criança, existem essas substâncias que podem desencadear alergia também. E às vezes a gente diz assim, a criança teve alergia ou antialérgico. E muitas vezes o que é um excipiente, ou seja, o que é uma substância que está ali, e a gente imagina que ela está ali sendo inócua, ela pode ser a desencadeadora de alergia. Então, os colegas, isso é de acesso exclusivo para profissionais de saúde, podem clicar aqui nesse QR Code.